colorimetria. O estudo da colorimetria, para quem é micropigmentadora, gente, ele é essencial. Tem que ter, a micropigmentadora ela tem que saber de colorimetria justamente por isso, para saber se esquenta, se esfria o pigmento, o que tem que fazer no momento de uma correção. Então vamos lá. A tabela que a gente usa é essa daqui, ó. Não sei se tá dando para ver. Aqui nós temos todas as cores. A gente tem as cores primárias, as cores secundárias e as cores terciárias. Então nós temos os tons claros, que é o amarelo, o laranja, o verde, e nós temos os tons escuros, que é o vermelho aqui, o vermelho, o roxo, o azul e o verde. Sempre temos que levar em consideração a melanina da cliente, né? Então, é aquilo que eu falei. Se, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha a pele mais avermelhada, o que a gente vai fazer? A gente vai cruzar aqui, ó. Nós vamos ter que usar um pigmento mais esverdeado, para não ocorrer do pigmento ficar avermelhado quando começar a sair da pele da pessoa. A mesma coisa se a pessoa tiver uma pele, vamos supor, mais pro laranjinha, então a gente tem que usar a base aqui mais pro lado do azul. Não quer dizer que o pigmento vai ficar azul com o tempo, justamente é para evitar que o pigmento altere a sua tonalidade. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos, ó, mais uma tabelinha de como é criado. Aqui temos os pigmentos primários, que são o azul, o vermelho, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem, o azul, o vermelho e o amarelo. Essas são as cores primárias, que essas cores são cores que dependem uma das outras para existir, tá? E nós temos as cores secundárias, aqui, ó. São misturas de duas cores primárias para criar, aqui, ó, o roxo, o laranja e o verde. Então, essas são as cores que a gente mais utiliza numa micropigmentação. Então, vamos supor, aqui, que chega uma sobrancelha para mim com uma pigmentação, no caso de um erro, com uma pigmentação azulada, que hoje em dia ocorre muito, porque quando você faz tatuagem, eu já falei aqui outras vezes para vocês, se você vai muito profundo na pele, por mais que o pigmento seja bom, o que vai acontecer? Ele vai entrar em contato com o sangue e ao entrar em contato com o sangue vai alterar a base do pigmento. Então, se por exemplo alterou a base e o pigmento ficou azul, o que você vai ter que utilizar para corrigir? Você vai ter que usar um pigmento laranja, ó, tá dando pra ver aqui, ó. Você vai vir aqui e vai utilizar um pigmento laranja. Mas aí você vai falar, nossa Amanda, mas vai usar um pigmento laranja para corrigir? Não vai ficar laranja depois? Gente, não vai ficar laranja depois. A gente vai corrigir deixando uma tonalidade mais pro tom de castanho, um tom de marronzinho, dependendo de como esteja a sobrancelha. Mas para fazer isso, a sobrancelha não pode estar com desenho errado, senão não dá para corrigir, né? Só se a tonalidade estiver azulada, aí a gente consegue corrigir com pigmento laranja. Agora, se o desenho estiver errado, vai ter que fazer a despigmentação, não vai dar para fazer a correção. Aí agora vamos supor que a gente vê muita sobrancelha verde também aí, que tem muita gente fazendo sobrancelha verde, que tem muitos pigmentos bons, porém tem muitos pigmentos ruins também com a base ruim, que altera a tonalidade com o tempo. Então, se você pegar aqui, ó, alguém com a sobrancelha esverdeada, que acredito que todo mundo já tenha visto também por aí, qual que vai ser a tonalidade que vai corrigir essa sobrancelha esverdeada? Aqui, ó, a gente vai cruzar e a que vai corrigir vai ser o pigmento vermelho, não vai ser mais o pigmento laranja. Então, essa tabela é muito legal para você saber como corrigir. Isso aqui é utilizado para fazer cabelo, para fazer sobrancelha. Então, eu sempre utilizo essa tabelinha para saber já antes, né, de ocorrer a mudança do pigmento, eu já faço antes essa mistura para poder ver se eu esquento, se eu esfrio, para não ocorrer essa mudança da tonalidade mesmo. Então, se a sobrancelha estiver esverdeada, nós vamos utilizar o pigmento vermelho. Então, a gente vai fazer ali com um dermógrafo, a gente vai vir esfumando e utilizando a pigmentação vermelha, que é um pigmento real, que ele não precisa de outros pigmentos para ser criado. Então, ele vai deixar a tonalidade da sobrancelha no tom de marronzinha e vai voltar àquela cor normal.
não vai ficar vermelho depois se a pessoa souber a quantidade que tem que ser aplicado ali, não vai haver a alteração para o vermelho depois. Então, assim, tem que saber muito bem também, você não vai tacar o vermelho lá e pintar até fixar mesmo a tonalidade vermelha, que aí sim pode ocorrer um outro erro em cima de um erro. Então, assim, tem que ser bem superficial, você tem que ir sentindo para ver como que está reagindo aquela pele, aquele pigmento. Então, a gente faz uma sessão, depois a cliente retorna para passar por mais uma sessão e aí a gente vai vendo como que está reagindo aquela correção. Então, eu falo, sempre o menos é mais. Então, sempre utilize menos pigmento vermelho para correção de sobrancelhas esverdeadas. E aí você vai sentindo, se precisar você faz 2, 3 sessões. Eu prefiro fazer isso do que ter que tirar o pigmento vermelho depois, que é mais difícil ainda. Até porque o pigmento vermelho nem o laser tira. Então o laser ele sempre tira a pigmentação escura. Então pigmentos azulados, esverdeados, vai sair com o laser. Agora, a pigmentação avermelhada não sai com laser, então tem que ter muita cautela ao realizar essa colorimetria aqui na sobrancelha da pessoa, tá? Agora, se você pega uma sobrancelha vermelha, que também tem muitos casos de sobrancelha vermelha, o que você vai utilizar aqui para fazer a correção dessa sobrancelha vermelha? A gente vai utilizar aqui a tonalidade verde. É a mesma coisa, só que é o inverso. Então, hoje, nós temos pigmentos no mercado que eles têm a base esverdeada. Aí você vai pegar o pigmento com a base mais esverdeada, vai passar em cima. Eu não utilizo pigmento verde. Eu pego pigmentos castanhos que tem a base esverdeada, que não tem vermelho na composição. Por isso que você sempre tem que olhar a composição do pigmento. Então, aquele pigmento que não tem a base, não tem vermelho na sua composição, você usa para corrigir o pigmento vermelho. Então, ele tem que ter verde na composição e não pode ter outra cor, tá? Então, isso é muito tranquilo, gente. Vocês seguindo essa tabelinha aqui, vocês conseguem resolver qualquer caso. Ó, agora vamos supor se você pega uma sobrancelha mais roxa. Qual cor que você vai utilizar para neutralizar a sobrancelha roxa? O amarelo. Então, a gente tem pigmentos hoje em dia no mercado que tem a base bem amarelada e aí a gente vai utilizar aqui, ó, sempre cruzando, tá? A base amarela para fazer a correção de pigmento roxo. Gente, é muito comum chegar a erros de colorimetria aqui pra mim. Muitos casos mesmo, sobrancelhas esverdeadas, roxas, azuladas, vermelhas. E isso é muito comum, tanto é que hoje em dia no mercado tem muitas marcas trabalhando em cima disso, porque tem muito erro porque tem muitos pigmentos com bases ruins e tem também a questão da profundidade da pele, que muita gente vai em profundidade que não deve, e aí o pigmento ele acaba alterando a tonalidade quando entra em contato com o vermelho do sangue. Então isso também ocorre. E a questão da melanina também, tem que se atentar muito à melanina da pessoa. Se ela tem uma pele mais avermelhada, qual pigmento que você vai usar? Pigmento com base esverdeada. Se ela tem uma pele mais pro tom pardo, você pode usar pigmentos avermelhados. E assim você vai seguindo essa tabela de colorimetria. Então vamos revisar aqui rapidinho. Se você pega uma pessoa com a sobrancelha azulada, você vai aqui, ó, você vai usar um pigmento laranja. Se você pega uma pessoa com a sobrancelha esverdeada, você vai utilizar o pigmento vermelho para corrigir e vice-versa. Se a pessoa tiver a sobrancelha avermelhada, você usa o verde, se tiver esverdeado, você usa o vermelho. Se você pegar alguém com a sobrancelha roxa, você vai usar aqui, ó. Calma aí, gente, deixa eu só... Se você pegar a sobrancelha roxa, você vai usar um tom amarelo, aqui ó, um tom amarelinho para fazer a correção daquela sobrancelha que esteja errado. Essa parte de colorimetria, a gente se aplica muito na sobrancelha, tá? Agora, falando de camuflagem, tanto de estrias quanto camuflagem de olheira, eu sempre falo que no mercado existem em média, se vocês olharem numa prateleira aí de supermercado, de farmácia,
Quantas bases tem mais ou menos em média por marca? É de 6 a 9 bases. Então a gente não precisa criar, gente, muitas tonalidades. Ah, tem que ter uma tonalidade para cada cliente. Não, a gente tem que ter a base, que é em torno de 6 a 9 cores de tons de pele, que vai servir para todas as suas clientes. Então eu sempre deixo já pronto ali, várias cores, e a hora que a cliente chega, eu vejo qual se aplica mais para ela. Hoje em dia a gente também tem aparelhinhos que a gente consegue identificar a tonalidade da cliente, e aí eu pego, com base naquela tonalidade, eu pego a cor que eu vou utilizar na camuflagem. Na olheira, quando a gente tem uma pigmentação mais amarronzada, qual tom que a gente vai usar? Sempre um amarelinho, branquinho, para a gente camuflar aquela tonalidade escura. A gente nunca vai usar uma tonalidade escura em cima de uma escura para esconder, porque quanto mais pigmento escuro, mais vai escurecer ali aquela região da olheira. A mesma coisa numa cicatriz. A cicatriz geralmente é ou escura ou clara. Se ela for escura, a gente tem que usar pigmentos claros para a gente camuflar. Camuflou, por exemplo, uma pele mais morena, a gente tem que clarear primeiro para depois ir para a tonalidade que realmente tem que ser a tonalidade da pele dela. A gente nunca vai escurecer, tá? E, a não ser que assim, a pessoa tenha perdido a pigmentação. Tem casos também de cicatriz que ao invés dela hiperpigmentar, ela perde a pigmentação. Aí sim a gente entra com uma tonalidade do tom da pele e a gente vai ali camuflando. Eu separei aqui pra vocês algumas das tonalidades que eu criei para camuflagem. Então nós temos o bege claro, o bege areia e o bege chocolate. São essas as bases que eu utilizo para fazer a camuflagem tanto de estria, tanto de olheira, camuflagem de cicatrizes. E aí, com base nessas, eu tenho em média 3 cores, aqui não sei se tá dando pra vocês verem, em média 3 cores, do bege claro, do bege areia e do bege chocolate. Tá vendo? Então aqui são essas as tonalidades que eu utilizo para fazer a camuflagem. E eu consigo atingir, gente, muitas tonalidades de pele com base nessas tonalidades. Aí você vai falar, como que você cria? Porque no mercado não existe essa variedade de pigmentos de tonalidade de pele. Gente, eu uso o estudo de colorimetria para fazer os pigmentos. Eu pego os pigmentos que existem no mercado e com base neles eu vou criando outras tonalidades. Então, isso foi um estudo que eu desenvolvi ao longo de mais de um ano para a olheira, que é a técnica Smart Cover. E aí, com base nisso, eu fui aplicando em outras regiões também, que foi dando super certo e eu tô obtendo bastante sucesso com isso. Então, eu criei essa gama aqui de cores, aqui, com base nessas 3, tá? E aí, se precisar, eu baixo um pouquinho aqui a tonalidade, se precisar, eu subo a tonalidade para chegar na tonalidade ideal de cada cliente. Então, eu falo assim, se você souber o estudo da colorimetria, você consegue fazer qualquer tonalidade de pigmento. Você consegue criar tonalidade de pigmento. O marrom mesmo, você consegue criar tonalidade de marrom. Porque se você pegar marcas americanas, por exemplo, eles pegam assim, o pigmento vermelho, o pigmento amarelo, é pigmento mesmo, vermelho, amarelo, e aí você tem que criar. A nossa sorte é que aqui no Brasil os pigmentos já vêm prontos, então isso facilita muito nossa vida, só que mesmo assim você precisa saber quando você tem que esquentar e quando você tem que esfriar. Nós temos hoje as peles quentes e as peles frias. Então quando você pega uma pele fria, você tem que esquentar. Quando você pega uma pele quente, você vai esfriar, é sempre o contrário. Então, essa parte de colorimetria que eu queria falar pra vocês.